Fala, turma do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Anderson Gomes e hoje, gente, nós vamos falar sobre recomeços. Esse é o tema principal aqui do nosso vídeo. Nós vamos falar sobre dificuldade dos recomeços, vamos falar sobre vergonha, orgulho, falta de humildade para se pedir ajuda, dificuldade de se expor vulnerabilidades. Dentro disso, nós ainda vamos falar sobre autocrítica excessiva, medo de julgamento alheio, baixa autoestima, isolamento. Isso é só mais ou menos um roteiro. Na verdade, é o roteiro dentro desse tema tão complexo que é recomeçar, que são os recomeços. Nós vamos falar também sobre alguns passos que você pode tomar para recomeçar na sua vida, seus projetos, algumas dicas para você que está iniciando um novo ciclo, uma nova fase, após um momento de dificuldade. Além, claro, nós não podemos deixar de compartilhar aqui histórias, experiências pessoais, que esse é o nosso objetivo, essa é a nossa forma de compartilhar conhecimento e desenvolver aqui um aprendizado conjunto. Mas antes de nós iniciarmos o nosso conteúdo, queria pedir a vocês, se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, gostou do vídeo, curte, compartilha, ativa as notificações para toda vez que entrar um novo conteúdo você ser cientificado aí e ficar por dentro aqui do que nós temos difundido, tentando criar já estamos criando, né, essa comunidade aqui para compartilhar conhecimento e experiências juntos. Pois vamos lá, vamos deixar de conversa e vamos começar nosso vídeo. Para iniciar, gente, eu queria introduzir esse tema com uma história. Se você ainda não conhece, nós vamos falar hoje sobre a parábola do filho pródigo. Essa história está na Bíblia, em Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. E óbvio que eu não vou ficar lendo aqui para você, talvez só algumas passagens, mas assim, a partir dessa conexão que nós vamos fazer com essa história, nós vamos trazer não apenas os ensinamentos que essa história traz, como outros ensinamentos que irão derivar dela. E essa história, ela conta, ela relata a situação de um homem, Jesus contou através dessa parábola, um homem que tinha 2 filhos, e o mais novo deles, a Bíblia fala até o mais novo, o mais moço, o mais novo deles, o mais jovem, ele teria chegado para o pai e teria dito: olha, pai, eu quero a minha parte da herança. Eu quero que seja adiantada a minha parte da herança para eu fazer o que eu quiser. Tá? Aqui eu vou falar de algumas palavras que não estão na Bíblia, mas é a minha forma de contar a história. E o pai repartiu, ele tinha 2 filhos, um mais velho e um mais novo, e o pai foi e repartiu todos os bens, suas propriedades, sua herança dentre os filhos. E não muito tempo depois, esse filho mais novo, ele reuniu tudo que tinha e foi embora. Foi para uma região distante, um outro país, e lá viveu de forma completamente imprudente. Gastou tudo. E aí ele foi bebida, prostituição, mulheres e gastos com propriedades, com farra, enfim. Ele gastou tudo e ficou absolutamente sem nada e na miséria. Nesse período houve uma grande fome nessa região, desse país onde ele se encontrava, e ele já tinha gastado tudo e começou a passar necessidade. Começou a passar necessidade mesmo, passar fome. E foi pedir até um dos cidadãos daquela região um emprego para que ele pudesse pelo menos se alimentar. E esse cidadão mandou para um campo, uma fazenda, a fim de que ele fosse cuidar dos porcos. E lá naquele local, no meio da lama, no meio da sujeira, ele desejava comer a comida dos porcos, a comida que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele estava realmente numa situação periclitante. E aí, caindo em si, ele pensou: bem, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Começou a bater o arrependimento pela decisão que ele havia tomado. E aí ele pensou: então eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer para ele: pai, eu pequei contra o céu, contra Deus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Porque ali ele via que os empregados do pai
viviam muito melhor do que aquela situação que ele estava vivendo. Ele começou a cair em si do erro cometido. Ele não tinha nem o que comer, desejava comer ali a lavagem dos porcos, né? Então ele começou a sofrer e a tomar essa consciência, e o arrependimento começou a tomar conta do coração dele. E em seguida ele levantou-se, voltou para a casa do pai, né? E ainda longe o pai viu o filho e, cheio de compaixão, na verdade, correu em direção ao mesmo, abraçou, o beijou, inclusive surpreendendo, né? Porque ele achava que o pai poderia estar com alguma mágoa, alguma raiva, e na verdade ele ficou super feliz e alegre com o retorno do filho. E ele disse ao pai as palavras que havia pensado: Pai, pequei contra o céu e contra ti, e não sou mais digno de ser chamado de teu filho. E o pai disse aos seus servos: depressa, tragam aqui a melhor roupa e vistam dele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados nos seus pés. Tragam um novilho mais gordo e matem-no. Nós vamos fazer uma festa e vamos nos alegrar, porque o meu filho que estava morto voltou à vida. Meu filho que estava perdido foi encontrado, foi achado. E aí então foram festejar lá o regresso do filho. Então olhe o que esse pai fez. Esse pai achava que tinha perdido o filho poderia ter morrido, poderia ter seguido uma outra vida em outro local. E ao ver o filho, mesmo após essa decisão do filho de seguir um outro caminho, pegar o patrimônio e ir para um local distante, ele o recebeu com compaixão, recebeu com amor. Enquanto isso, o filho mais velho, que estava no campo, se aproximou da casa, ouviu a música, a dança, aquela festa, e chamou um dos servos e perguntou: o que está acontecendo aqui? E aí o servo respondeu: mas seu irmão voltou e o seu pai mandou matar um novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. E aí esse filho mais velho ficou cheio da ira, né? Ele não quis entrar em casa. Então o pai saiu e foi conversar com ele, né? E ele respondeu: ora, todos esses anos, pai, eu tenho trabalhado como um escravo para o Senhor, como um escravo ao teu serviço. Nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas e farras, tu matas um novilho gordo para comemorar. Ou seja, um outro sentimento, ali a raiva, uma mágoa, tomou conta do coração do irmão. E o pai disse para ele: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta do seu irmão, porque o meu filho, que eu considerava morto, voltou à vida. O meu filho que estava perdido foi encontrado. E tudo que eu tenho aqui é seu, filho. A minha felicidade é compartilhar isso com vocês. Então, contada essa história aqui para vocês a parábola do filho pródigo, nós vamos adentrar em outra parte do nosso vídeo, outra parte do nosso tema, e durante o nosso desenvolvimento nós vamos trabalhando partes dessa história. Mas eu queria que o que foi narrado até o momento vocês pudessem ir refletindo, e no decorrer do vídeo nós já vamos trazendo momentos para compartilhar com vocês aqui, ok? Vamos falar agora, gente, sobre as dificuldades do recomeço. Eu queria expor, gente, aqui algumas dificuldades que nós temos em recomeçar. Eu elenquei 4 para que nós possamos debater aqui, que é a vergonha, o orgulho, a falta de humildade a se pedir ajuda e a dificuldade de expor vulnerabilidades. Bem, a vergonha, meus amigos, a primeira delas aqui, quando nós nos sentimos envergonhados, nós experimentamos uma intensa sensação de desvalorização, de inadequação, de rejeição, muitas vezes associada a erro ou falhas do passado. O exemplo disso é uma quebra financeira, uma traição, um divórcio, uma demissão, às vezes porque você respondeu a um processo criminal. Eu trago isso porque é uma realidade.
que eu conheço bem, uma situação que você desonre seus pais, sua esposa, seus filhos, e ela começa, essa vergonha começa a paralisar a tua vida. Ela te impede de iniciar um novo ciclo, porque aí você, junto com ela, você traz outras situações, como por exemplo a autocrítica excessiva. A vergonha ela nos leva a nos criticar de uma forma muito severa e implacável. Nós nos tornamos assim os nossos piores inimigos. Nós não nos perdoamos por um erro, por uma falha, e ficamos presos a um ciclo de pensamentos negativos sobre nós mesmos. Estamos toda hora acreditando que nós não merecemos assim uma segunda chance, ou que estamos fadados a sempre repetir os mesmos erros. A vergonha ainda traz com ela o medo do julgamento alheio, porque ela nos faz temer o julgamento e a rejeição do outro. Nós preocupamos com o que as pessoas vão pensar de nós se nós tentarmos recomeçar ou mesmo se revelarmos falhas passadas. E esse medo, meus amigos, eles nos paralisa e nos impede de seguir em frente. Inclusive nós temos um vídeo falando sobre o medo aqui, que eu já deixo como dica para vocês, tá? Seguindo, falar a dificuldade que você tem após uma separação, uma traição, não importa a posição, se você é traído ou traidor, na perca de um ente querido, ou após o cometimento de um crime, não importando se houve julgamento com condenação ou não, mas basta o fato de ser imputado a você uma acusação. Muitas vidas já se acabaram com isso, só com isso. Eu como promotor de justiça, tento ter empatia com essa situação. Tento analisar ao máximo as provas, que eu tentar falar de uma forma menos técnica, antes de oferecer denúncia contra alguém. Porque a partir do momento que o Ministério Público oferece uma denúncia, uma pessoa começa a ser processada. E se ela não tem equilíbrio emocional, porque aquele ali é o início de um processo, na verdade não quer dizer que ela em si já seja culpada. É o início de um processo para que o Ministério Público passe a comprovar que existem provas e que ela praticou um crime e que ela tenha a oportunidade de provar que na verdade ela não cometeu. Então tem muita gente que por conta de responder a um processo criminal gera um verdadeiro desequilíbrio, entra em pânico, medo, sabe? E por vezes aquilo traz uma doença para a vida da pessoa. Então, não somente eu, com outros colegas, nós temos que ter muito cuidado com essa situação, porque não é só acusar, é fazer a justiça. Então, tem muita gente que tem dificuldade de recomeçar. Sai uma matéria lá, fulano de tal, do Ministério Público denuncia fulano de tal pela prática. Ali ele não está sendo condenado, mas já pela justiça, mas já há uma pressão social, por vezes uma condenação em cima do que se está passando. Então, é uma situação que eu vivencio no dia a dia, que trago para vocês aqui, de como isso é delicado e o cuidado que nós temos que ter com relação a isso. Com relação à vergonha, gente, ela ainda traz uma baixa na tua autoestima, na tua autoconfiança, sabe? Ela mina a autoestima e a autoconfiança. Nós nos sentimos indignos e totalmente incapazes assim, de mudar ou de alcançar algum tipo de sucesso, prosperidade após essas situações que eu falei acima, né? E isso nos impede de acreditar em nós e às vezes de ter a coragem necessária para recomeçar. Ela também traz o isolamento e a evitação. A vergonha muitas vezes nos leva a nos afastar dos outros e evitar situações em que nós podemos ser expostos ou nós podemos ser julgados. Isso acaba que esse isolamento nos priva do apoio social e de oportunidades de crescimento e de aprendizado, além da conexão com outras pessoas, que por vezes é o que nós precisamos para nos ajudar no nosso recomeço. Um outro sentimento que nos impede de recomeçar, gente, é o orgulho, sabe? A resistência à mudança. Esse orgulho ele pode criar em nós
essa resistência e também cria uma barreira que nos impede de admitir que algo deu errado ou mesmo que é necessário fazer uma mudança em nossas vidas. Sabe, o sujeito orgulhoso, ele tem a ideia de que ele é perfeito, de que ele é infalível, ou por vezes de que é superior. Isso torna cada vez mais difícil ele reconhecer e enfrentar seus erros e suas fraquezas. E quando o orgulho impede alguém de reconhecer seus erros, ele está impedindo seu crescimento e também a sua busca por oportunidades. A pessoa, ela pode ficar presa em padrões de comportamento que são limitantes. Alguns exemplos aqui, o sujeito diz, não, eu já sei, eu não quero aprender isso não, eu não preciso disso, isso aqui eu já sou bom e é o suficiente. E é esse comportamento, esse padrão de comportamento limitante faz com que você perca a chance de desenvolver novas habilidades, de explorar novas paixões, de alcançar metas mais elevadas, de aprender um novo. Um novo que nós precisamos todos os dias na nossa vida, porque o aprendizado ele é contínuo. A cada situação nova que vivenciamos, nós somos aprendizes. Faça aí, gente, faça uma reflexão assim, se pergunte assim, quanto vocês já perderam por orgulho, por ter assim um coração endurecido, né? Se pergunte o quanto você já perdeu por você não ter humildade para pedir ao próximo uma ajuda, para pedir a Deus no momento de oração um esclarecimento, né? Para pedir uma orientação a alguém que você confie para tomar decisões. E acreditem, gente, muitas vezes nós nos achamos bom demais para isso. Essa falta de humildade para pedir ajuda é justamente o sentimento seguinte ou outros pontos que nós elencamos aqui nas dificuldades do recomeço. Porque nós nos achamos tão suficientes, nós tentamos fazer tudo sozinhos e dá tudo errado, porque falta sabedoria, sabe? E ter sabedoria é você também saber pedir ajuda. Conversar com pessoas mais experientes que você, a depender do problema que você esteja passando, alguém que possa te ajudar na área financeira, na área espiritual, na área familiar, alguém que seja uma referência para ti, para que você possa buscar essa orientação. É você pedir essa orientação a Deus no momento de oração também. Porque quando nós manifestamos, meus amigos, a verdadeira humildade e com ela a gratidão, nós temos consciência de agradecer a Deus todos os dias. Não só pelo pão de cada dia, mas por acordar, por respirar, por ouvir, por enxergar, por tocar. E se te falta algum desses sentidos, agradeça pelos que você tem. É você ter humildade para saber pedir perdão todos os dias. Sabe por quê? Porque todos os dias nós erramos. Nós ainda julgamos o outro todos os dias. E por vezes nós pedimos perdão e acabamos cometendo os mesmos erros diariamente, mesmo pedindo perdão, até que vem uma dificuldade para nos esclarecer. Mas nós ainda somos seres em construção, certo? O cair, ele é do homem. Deus nos deu seu Filho Jesus e isso nos constrange por vezes porque ele nos trouxe Jesus como um exemplo de um homem ideal, um homem sábio, um homem honesto, um homem justo, um verdadeiro. Todas essas virtudes que por vezes nós gostaríamos de ter e não conseguimos reunir ao mesmo tempo. Mas também não se cobre tanto. Seja mais leve consigo, não seja o seu pior inimigo, porque você não é Jesus, eu não sou Jesus, nós não somos Jesus. Mas ele está como um exemplo para que nós possamos melhorar. Cobre-se menos, mas também não pare de tentar melhorar todos os dias à medida em que você reconhece seus erros. Não culpe-se menos, não adianta você também culpar-se eternamente por um erro cometido, porque não é isso que Deus quer. Não foi para isso que Ele nos deu o exemplo que nos deu. Ele quer que você se arrependa profundamente, que você aprenda com seus erros e recomece sua trajetória, porque Ele sempre vai estar lá do outro lado te esperando e Ele nunca te abandonou. Então, se você desenvolver essa virtude, que é a humildade, e criar a coragem necessária para pedir ajuda, você vai conseguir acessar todos os estados do seu coração, por vezes que você jamais imaginou que teria. Então, a humildade, ela te traz essa libertação, a liberdade, te livra de dores que te prendem ao passado. E é importante. Então, vamos seguir para o próximo. Falamos sobre vergonha, orgulho, falta de humildade para pedir ajuda.
E eu queria continuar agora com dificuldades de expor vulnerabilidade e ter um livro para indicar para vocês. Expor as nossas fraquezas e falhas é muito desafiador para a gente, tá? Porque nós temos a insegurança e o medo de sermos julgados e rejeitados por colocar para fora uma parte nossa, uma falha, um erro. Nós temos vergonha de mostrar que somos imperfeitos, que não somos imbatíveis, que não somos inquebráveis e preferimos, por vezes, manter isso às ocultas para nos proteger. E acaba que também não temos pessoas de confiança para compartilhar esses sentimentos íntimos. E aí você pode me perguntar aqui, mas Anderson, assim, por que eu iria me expor? Por que eu ia colocar isso para fora? Porque, meus amigos, a vergonha, ela extrai o seu poder do fato de não ser explanada e posta para fora. Quando você esconde ela, ela ganha força e te mantém cada vez mais refém e calado com suas dores internas. É por isso que nós precisamos desenvolver a coragem para falar sobre aquilo que nos causa vergonha, porque só assim nós vamos conseguir colocar ela de lado, deixar ela de joelhos. Porque quando você começa a falar sobre algo que te dá vergonha, aquilo começa a perder força, começa a murchar, porque a vergonha não gosta de ser o centro das atenções, ela não gosta de ser exposta, ela perde força. Aí você começa a ficar mais à vontade para falar. Então, quanto mais você fala, mais à vontade você fica e aquele sentimento passa a deixar de te incomodar. Guardem isso. Bom, a palavra, a exposição e a conversa, elas lançam luz sobre a vergonha. Elas murcham a vergonha, destroem, enfraquecem. Quando ela sai da sua vida, você se fortalece. E aí eu gostaria de aproveitar o momento para indicar um livro para vocês e mostrar também uma passagem maravilhosa desse livro. O livro, gente, é esse daqui, tá? Da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, da editora Sextante. Fantástico, muito fantástico esse livro. E ele explora bem isso que nós acabamos de falar. E ela tem uma passagem que eu acho linda, gostaria de citar para vocês aqui. Ela fala o seguinte: somente quando nós temos coragem o suficiente para explorar a escuridão é que nós descobrimos o poder infinito de nossa própria luz. Que fantástico, né, gente? Então, nós temos medo de enfrentar, por vezes, traumas pessoais, de frequentar territórios mais difíceis da nossa própria alma, mesmo quando eles são os únicos que podem nos trazer a liberdade. Pensem nisso. Na nossa dificuldade de buscar, de falar, de expor aquele tema para pessoas de confiança. Estou dizendo para você pegar aqui e simplesmente começar a falar para todo mundo, não. Mas quando você começa a falar sobre o tema, seja através de uma terapia ou, como eu disse, com pessoas que você confie, você começa a murchar aquela vergonha e aquilo começa a te fortalecer. E agora, gente, eu queria aproveitar e trazer para vocês, nessa parte do vídeo, algumas sugestões, soluções, dicas para você que está recomeçando, para você que quer recomeçar após um momento de dificuldade. E o primeiro passo para isso é, se você perdeu sua fé no caminho, resgate-a, sabe? Resgate onde você perdeu. Isso eu estou falando isso independente, não estou falando de religião. Busque encontrar Deus em algum lugar e coloque Ele na sua vida. Não busca uma religião para você chamar de sua. Às vezes a religião ela escraviza a tua fé. Coloque Deus no seu coração. É isso que vai te trazer mais paz e mais segurança, além de um sentimento de esperança, porque você lembra que você não está sozinho. Esse sentimento, esse pensamento te traz um conforto, te traz coragem nos momentos mais difíceis e te ajuda a enfrentar os desafios com uma perspectiva mais positiva. A fé, ela vai te dar orientação e direção para você tomar as decisões, superar momentos de crise. Quanto mais você busca por orientação e direção, mais você se conecta com a espiritualidade, mais você recebe a intuição do alto para que você possa tomar as decisões corretas para recomeçar. Mas Anderson, assim, como eu posso resgatar minha fé? Gente, oração, reflexão, ouvir coisas que vão te fortalecer, assistir, Pense aí com quem você anda, onde você anda. Tudo isso vai influenciar os teus ambientes, as pessoas que você está andando. Assim, eu não vou dizer aqui para você fazer mindfulness e meditação, apesar de achar que é uma técnica incrível, porque eu não consigo fazer isso ainda.
eu ainda estou em desenvolvimento, mas se você resgata a sua fé, você muda o estado do seu coração e, consequentemente, você cria coragem e passa a ter uma visão diferente, passa a reconhecer as suas falhas. Então, segundo passo que eu queria tratar com vocês é já exatamente reconhecer as suas falhas. Porque, gente, todo recomeço, ele só é possível depois de um profundo arrependimento. Na verdade, os recomeços só são possíveis depois de profundos arrependimentos. O arrependimento, ele é necessário para que nós possamos fazer esse caminho de volta de forma viva, real, verdadeira. O caminho que você faz para ir, você precisa fazer para voltar. E o arrependimento, ele é um processo. É difícil, né? Porque é difícil reconhecer falhas, elas mexem com nossas feridas. E se ainda é ferida é porque não está cicatrizado, e se não está cicatrizado não está curado. E para curar, às vezes, é preciso colocar um dedozinho lá para criar um desconforto. Você lembra a história do filho pródigo? O menino, o mais novo, foi lá, pediu herança, foi embora da casa do pai, gastou tudo, ficou sem nada, na miséria, e depois se arrependeu. E ele se recobra e consegue ver o que perdeu. Aí bateu o arrependimento e ele foi recompensado com o amor e com a compaixão do pai, né? Agora compare esse pai com Deus, né? Porque Deus, ele quer que você se arrependa. Essa é justamente a ilustração que a parábola traz. Deus, ele é o pai, ele quer que você se arrependa, ele quer que você volte para casa, ele quer o equilíbrio das suas emoções, da sua sanidade, ele quer que você acredite nele e que você saiba que sempre pode voltar. E ele vai estar lá te esperando, porque ele nunca te esqueceu ou nunca te abandonou. Mas você deixou viver o processo, mas ele deixou você viver o processo porque isso era necessário. Para o pai, para todo pai, é importante que o filho esteja próximo, que ele não se perca, né? E por vezes tudo que você toma adiantado, fora do tempo, como uma herança, vem a ser uma maldição, né? Só o que tem hoje, meus amigos, são filhos aí que estão matando os pais só com o pensamento na herança, né? Estão matando os pais no pensamento, pensando na herança e nas facilidades, justamente porque se quer antecipar facilidades. Mas digo uma coisa para vocês, anotem: os erros do passado, eles não precisam determinar o nosso futuro. Para Deus, cabe o arrependimento sincero, porque Ele não é vingativo e falho como nós, né? Deus é misericordioso. O castigo, para Ele, tem um peso diferente para cada pessoa. E só Ele sabe o que cada um precisa passar e aprender. Cada um tem seu processo. Nós somos únicos, e por isso também nós não precisamos aprender cometendo todos os erros existentes na face da Terra, ou mesmo sendo punido com todos eles, né? Aprenda também com a observação, com os ensinamentos, com os exemplos. Use pelo menos um mínimo da inteligência que você recebeu, tá? Você não precisa estar cometendo todos os erros para aprender, não. Seja um mínimo inteligente, porque tem que dizer assim: mas você na sua fase não cometeu. Sim, cristão, mas eu estou te trazendo um exemplo justamente para tu não fazer a mesma coisa. E aqui eu me lembrei recentemente, a gente assistiu a série The Chosen, né? Para você que ainda não assistiu, fica a dica fantástica, maravilhosa, tá? Mas vou logo dizer, tem um alerta de spoiler aqui. Tem uma cena já no final da terceira temporada, você que ainda não assistiu, vem um spoiler aí, mas eu preciso comentar. Onde Jesus, ele, durante uma parte da temporada, ele deixa Pedro viver um processo de dificuldade. E Pedro fica louco, porque ele se sente abandonado. E um momento final, sem tanto spoiler, há uma cena linda, né, em que ele abraça Pedro, e em uma cena no barco, e Pedro, nesse momento, coloca as dores dele, a mágoa dele, toda a fé dele para fora, sabe? É uma cena espetacular. Ele chora abraçando Jesus, perguntando por que foi abandonado, e Jesus, na verdade, diz para ele que o estava observando e que deixou ele viver o processo porque era necessário. E nós precisamos viver o processo. Você precisa viver o processo para reconhecer suas falhas e só aí iniciar o caminho de volta. Porque, gente, quando a gente cai,
nós fazemos um caminho, é um deserto. Quando você se arrepende, ali você não já pula lá de volta para o início, não. Aquele arrependimento, ele é só um ponto de partida para você fazer o caminho de volta. Então é necessário fazer o caminho de volta para recomeçar. Guardem isso. E um terceiro passo, meus amigos, é algo que eu venho falando há bastante tempo, sabe? Busque novos conhecimentos. Dedique tempo ao estudo, sabe? Tire um tempo diário para você buscar novos conhecimentos. Tem que ser 10 minutos por dia, né? Isso é algo que eu aprendi na minha vida, que esse aprendizado ele é contínuo para tudo. Ele é contínuo para o teu desenvolvimento pessoal, para o teu desenvolvimento como profissional, como pai, como filho, como esposo, para tudo. Então você precisa estar sempre abrindo a sua mente para novas possibilidades de conhecimento. Sabe? Quando eu falo assim 10 minutos, me perdoe se parece um pouco ignorante, mas não são 10 minutos ali no Instagram se enganando, buscando conhecimento da vida alheia, não, tá? Me perdoe um pouco a ignorância, mas é uma realidade que as pessoas se enganam. Ela acha que está ali lendo, tá? E que está absorvendo algum tipo de conhecimento, misturando com entretenimento. E quando eu falo de você ler, se você está usando mesmo a rede social, você assistir algo que te engrandece, você pegar um livro para ler, você pegar seu Kindle, né? 10 minutos por dia. Se você conseguir mais, ótimo, vai melhorando a cada dia, mas no longo prazo, essa leitura, ela vai te trazer reflexão, vai te trazer conhecimento, sabe? Você vai passar a adquirir novas habilidades profissionais, na comunicação, habilidades sociais. Hoje é necessário que você busque desenvolver novas habilidades todos os dias. Ferramentas que vão te ajudar em qualquer recomeço. Teu filho é de outra geração. Tua esposa precisa de ti. Tua relação precisa que você aprenda coisas novas. Você também precisa passar 2 horas do seu dia para você dizer que estuda, não. Você também não pode ter momento algum dedicado ao estudo. O estudo vai te fortalecer, vai te dar ferramentas, conhecimento, inteligência, sabedoria. E tudo isso vai te ajudar a criar um novo. Talvez esse novo que você precisa, que a sua vida precisa, que vai te ajudar a resolver os problemas, encontrar soluções. Assim, o conhecimento não vai chegar a você se você não buscar. Então você precisa estar alimentando a sua mente para criar essa conexão, para receber intuição, para ter criatividade. E o quarto passo, gente, busque equilibrar a sua vida emocional, sabe? Busque entender o que você está sentindo, o que está causando isso. Porque quanto mais você se conhecer, mais você vai saber lidar melhor com as emoções de uma forma mais equilibrada e espontânea, sabe? Encontre algumas formas de você expressar por ver suas emoções de uma maneira mais criativa. Ouça música, vá fazer um esporte. Hoje você precisa cuidar do seu corpo, da sua alimentação, do seu sono. Eu posso falar isso, porque eu sou alguém que passei por tudo isso e vivencio tudo isso hoje. E a gente não está falando aqui de dicas de saúde, não. Mas a necessidade de manter uma mente sã e equilibrada passa por tudo isso. Nem sempre foi assim, mas hoje eu reconheço essa necessidade. E um quinto passo, meus amigos, é invista tempo de qualidade com quem você ama. Isso vai te fortalecer para todo e qualquer recomeço. Viva o agora com seu filho, o agora com a sua esposa, com seus pais, com seus irmãos. Viva experiências. Invista na qualidade de suas relações, no tempo com a sua família, tempo esse de qualidade. Todos esses cuidados, todos os ensinamentos que nós falamos aqui, eles vão te levar a recomeços em outras áreas da tua vida. Na tua vida profissional, financeira, espiritual, familiar, nos teus relacionamentos, porque está tudo conectado, gente. Todo recomeço, ele é o início de um novo ciclo. É um processo, respeite o processo, aprenda a viver o processo, aprenda a viver o caminho de volta e acalme seu coração com isso. Quanto mais rápido você se arrepender, mais rápido você se restaura. Quanto mais rápido você cai em si, mais rápido você se recupera. Depois do arrependimento sincero, que começa o caminho de volta. Não esqueça isso. Depois do arrependimento sincero é que começa o caminho de volta. A rapidez é para você se arrepender e não para fazer o caminho de volta. Respeite o processo. E para a gente finalizar, se você tiver orgulho e não tiver arrependimento,
você vai continuar sofrendo na lama, igual o filho pródigo. O arrependimento é necessário para o recomeço. Meu muito obrigado, meus amigos, e até o próximo vídeo. Valeu!